irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dispensar honra, gratidão a Deus pelo privilégio de retornar ao querido estado do Pernambuco pela primeira vez aqui na DCA. Nesta oportunidade, tendo o privilégio, a grata satisfação de poder cooperar com esta quarta escola bíblica de obreiros. Fico feliz por ver o quanto Deus tem abençoado esta igreja. E esta é mais uma prova do quanto Deus abençoa uma igreja que tem compromisso com a obra missionária. Quero também dispensar honra ao pastor presidente, pastor Hélio Ribeiro, agradecendo a Deus pela vida dele, externar a minha gratidão pelo convite, privilégio de poder servir a esta igreja, servir a este ministério e celebrarmos juntos 4 anos de escola bíblica de obreiros. Na pessoa do pastor presidente, cumprimentar a diretoria da DCA, os pastores aqui presentes, pastor Elmir, os demais obreiros, Deus abençoe. Também saudar o pastor José Messias, presidente da convenção, Deus seja louvado pela sua vida e pelo ministério que Deus tem confiado em suas mãos. Feliz em rever pastor Rael, dos nossos pastores ali no Belém. Uma alegria imensa poder estarmos juntos. Um dos professores dessa escola bíblica, palestrantes, Deus abençoe. Também pastor Marcos Silva, nosso cantor ali de Guarulhos. Uma alegria poder estarmos juntos aqui. Quantos querem ouvir uma palavra? Diga amém. Eu estava dando uma olhada na programação da EBO. Eu estava me lembrando de quando a gente vai em um restaurante, primeiro serve a entrada, né? Depois vem os pratos principais, depois vem as sobremesas e por último vem o palitinho, né? Então hoje eu vim trazer o palitinho para os irmãos. Louvar a Deus pela vida dos pastores que já foram usados por Deus aqui nessa tribuna, na instrumentalidade do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia, tanto quanto lhe seja possível, no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 14. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 14. Enquanto os irmãos discorrem à procura do texto, com a permissão do pastor que eu já tenho, permita-me rapidamente apresentar os nossos livros. Deus tem nos dado graça para escrever livros, e eu tenho escrito livros profundos e de fácil leitura. Geralmente quem compra lê, relê e é abençoado. Tenho 2 livros sobre ministério e pregação. O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos homiléticos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos no seu ministério na hora em que você for pregar. Homilética é o ramo da teologia disciplinar que estuda a arte da pregação. Pregação é considerada uma arte porque envolve 3 artes: comunicação, oratória e retórica. Porém, eu tenho dito que pregação é a única arte que não faz de quem a pratica um artista. Pregação é a única arte que não faz de quem a pratica um artista. Pregadores não são artistas.
são servos e servas do Senhor, profetas e profetisas da sua palavra. Este livro vai lhe abençoar muito. Ainda sobre homilética e pregação, o livro A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. A pregação de Jonas em Nínive só tinha 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas a cidade inteira se converteu. Às vezes a gente prega 1 hora, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. Jonas pregou 5 palavras, não queria que ninguém se convertesse, e a cidade inteira se converteu. É que o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. O semeador não saiu a colher, o semeador saiu a semear. Você semeia e é Deus quem colhe a semente da sua palavra. 2 lançamentos, a parábola do pai do filho pródigo. Aqui eu mostro que o personagem principal não é o filho, o personagem principal é o pai. Este livro não é sobre um filho que volta, e sim sobre um pai que espera o filho voltar. Essa história é sobre um filho que perdeu tudo, menos o pai. E quem tem pai tem tudo. Também o livro Os Princípios Ocultos da Oração do Pai Nosso, um tratado teológico e sociológico da oração do Filho de Deus. Nós vamos analisar palavra por palavra e extrair princípios profundos que regem a nossa vida cristã. Por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa, Marta ou Maria, por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração e trabalho. É uma homenagem a todas as mulheres que buscam ter comunhão com Deus em meio a uma vida atarefada. Este livro é sobre ter mãos de Marta e coração de Maria. Estará à disposição dos irmãos na saída. Aqueles que desejarem adquirir, assim faça. Deus vos recompensará. Esse aqui eu quero passar às mãos do pastor presidente. Já recebi ali também os deles. Muito obrigado, pastor, pelo privilégio de poder servir esta igreja. Marcos capítulo 8, versículo 14. Quantos acharam, digam amém. Aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes? Não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. Diga forte: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Diga forte: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Amém. Diga para o seu vizinho: não compreendeis ainda? Mas você vai compreender daqui a pouco. O texto que nós lemos fala-nos acerca de um pão. Um pão que fora encontrado pelos discípulos de Jesus dentro do barco, enquanto eles estavam atravessando do deserto de Decápolis
para as regiões da Dalmanuta, para entendermos o mistério deste pão. Precisamos entender o contexto em que este pão foi achado dentro do barco pelos discípulos. E nós devemos perceber que o mistério deste pão está contextualizado com o mistério da segunda multiplicação de pães e de peixes. Ao passo que a segunda multiplicação de pães e de peixes está contextualizada com a primeira multiplicação de pães e de peixes. De maneira que não dá para entender o mistério deste pão sem antes compreendermos o mistério dos 7 pães da segunda multiplicação. E não dá para entendermos o mistério dos 7 pães da segunda multiplicação sem primeiro analisarmos o mistério dos 5 pães da primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Humanamente falando, Jesus estava cansado. Cansado também estavam os seus discípulos. Pois a Bíblia diz que muitos eram os que iam e vinham, e os discípulos de Jesus não tinham tempo nem para comer. Ao passo que Jesus olha para os seus discípulos e diz algo confortante: vinde repousar comigo um pouco, em um lugar deserto. E a Bíblia diz que entraram no barco e passaram para o outro lado, a fim de repousar em um local deserto. Mas a Bíblia diz que a multidão o viu entrando no barco e o seguiu por terra. E chegou do outro lado, atravessando inclusive o rio Jordão, primeiro do que ele. O interessante é que a travessia do mar da Galileia, em linha reta, de barco, são 6 quilômetros. Mas quem pretende dar a volta, atravessando o rio Jordão, terá que percorrer 16 quilômetros. Jesus percorreu 6 quilômetros de barco em linha reta. A multidão percorreu 16 quilômetros a pé, atravessando inclusive o rio Jordão. E a Bíblia diz que chegou do outro lado primeiro do que eles. Tamanha era a vontade de estar com Jesus. Tamanho era o desejo de ouvir as palavras de Jesus. E eles só conseguiram chegar primeiro do que Jesus do outro lado, porque a Bíblia diz que eles correram. Aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. E o texto diz que quando Jesus desembarcou, Jesus, vendo aquela multidão, teve compaixão dela, pois a Bíblia diz que eram como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus passou a lhe dar-lhes muitos ensinamentos. E o texto diz que, sendo já tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus, interrompendo a sua pregação, e disseram: Senhor, o lugar é deserto, o horário está avançado, e o povo está com fome. Despede, pois, a multidão, para que, indo eles pelos campos e aldeias, comprem para si o que comer. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo: Senhor, o Senhor prega muito bem, a mensagem está uma bênção, mas o povo está com fome. E quando o povo está com fome, não tem pregador bom. Senhor, despede a multidão,
encerra o sermão. Se o Senhor impetrar a bênção e despedir o povo agora, talvez ainda dê tempo deles encontrarem a padaria aberta. Despede, pois, a multidão. Jesus olha para os seus discípulos e diz algo extraordinário: dai-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não estão apontando o problema, então resolva. Existem pessoas na igreja, existem pessoas no ministério, que são ótimas em apontar problemas, mas são péssimas em resolver problemas. Mas Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: já que vocês detectaram o problema, então resolvam. Nesta última hora, Deus não está precisando de apontadores de problemas. Deus está precisando de resolvedores de problemas. E a maneira com que os discípulos queriam resolver aquele problema era se livrando do problema. Senhor, despede a multidão. Ei, se livrar de problemas não é resolver problemas. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que frequentemente os discípulos estão mandando as pessoas embora. A mulher cirofenícia, quando foi ter com Jesus, enquanto ela clamava, os discípulos diziam: Senhor, despede esta mulher. Quando as criancinhas vinham ter com Jesus, os discípulos queriam proibi-las. Frequentemente os discípulos estão querendo se livrar das pessoas, mandar as pessoas embora. Quando as multidões cercavam Jesus, eles chegavam dizendo: não importunes o mestre. Só que tem um detalhe: quem não gosta de gente não presta para ser obreiro. Pastor tem cheiro de ovelha. Despede, pois, a multidão. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. A resposta é vergonhosa. Eles olham para Jesus e dizem: mestre, nós não temos. Que vergonha. Um obreiro do cesto vazio, um obreiro que não tem pão para a multidão, um obreiro que não tem alimento espiritual para saciar a fome do povo. Dai-lhes vós mesmos de comer, nós não temos. Que vergonha. Um obreiro cujo cesto está vazio. Lembra quando a gente pegava o microfone e dizia: não olhe para mim, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês? Pedro era ao contrário. Ele chegou para o coxo na Porta Formosa e disse: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. Que negócio é esse de não olha para mim? Não existe púlpito grande o suficiente que esconda um pregador quando ele está pregando. Eles irão ouvir a palavra, mas irão olhar para você. Que negócio é esse de eu não tenho nada? A resposta é vergonhosa. Nós não temos. Nossos cestos estão vazios. Mas eu gosto de André, porque André se aproxima e diz: Senhor,
Nós não temos. Mas tem um menino aí que tem. Eu gosto de André. André não tem, mas vai apresentar quem tem. André não tem, mas vai ceder o espaço para quem tem. Agora tem gente que não tem, ocupa o lugar de quem tem e não indica quem tem, porque tem medo de perder o lugar, e vai perder mesmo, porque é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Deus está levantando meninos que têm. André está dizendo, é menino, mas ele tem. É um rapaz, mas ele tem. É jovem ainda, mas ele tem. É solteiro ainda, mas ele tem. Não é formado ainda, mas ele tem. É pouco, mas pelo menos ele tem. Quem crê que Deus está levantando meninos e meninas que tem? Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. E você conhece a história. Jesus vai multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu estou pregando para obreiros aqui que tudo que você tem é 5 pães e 2 peixinhos. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, está chegando um tempo de multiplicação para o seu ministério. E se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria os segredos da multiplicação. Quantos querem viver uma multiplicação no seu ministério, na sua chamada, na sua vida? Jesus vai multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos. E o primeiro passo para quem quer viver uma multiplicação na sua vida é quando Jesus diz assim: manda o povo sentar na relva. Sentar na relva fala de calma. Tem coisa mais gostosa, terapêutica, tem calmante melhor do que se assentar numa relva verde. Jesus olha para o povo e diz: quer milagre? Quer multiplicação? Senta na relva. Sentar na relva fala de calma, tranquilidade, paz, confiança. Mas o interessante é que as circunstâncias estão mandando correr. O local é deserto, a hora é imprópria, não tem dinheiro suficiente, de maneira que as circunstâncias são apavorantes. As circunstâncias estão dizendo: corre, dá teu jeito, sai correndo para ver se acha a padaria aberta. Mas Jesus está dizendo: senta. Porque tem hora que você tem que correr, tem hora que você tem que fazer suas ligações, tem hora que você tem que ir nos seus contatos, tem hora que você tem que dar teu jeito, como diz o paulista, se virar nos 30. Mas tem hora que você tem que sentar e esperar que a providência vai chegar na palma da tua mão. Outro dia um colega ligou para mim desesperado. Ele estava tão desesperado que não deixava nem eu falar. E enquanto ele falava desesperadamente, porque ele foi acometido por um problema de supetão e não sabia como resolver, eu fiquei dizendo: Deus, como que eu desarmo essa bomba? O que eu falo para esse camarada?
Quando ele me deixou falar, nervoso, apavorado, eu disse: você conhece a tia? Ele disse: que tia? Tia, calma. Tia, quieta. Vai dormir. Quem vai resolver não é você. Quem vai resolver é o Deus que te chamou para a obra. Ei! Se você tem um problema difícil, se preocupe. Eremaia Shelby. Se você tem um problema difícil, fique preocupado. Perca a noite de sono. Se você tem um problema difícil, se descabele, se apavore, dê teu jeito. Mas se você tem um problema impossível, vá dormir. Vá sentar na relva, porque a providência de Deus vai chegar na palma da sua mão. Não é você que vai resolver, quem vai resolver é Deus. Tem hora que você tem que correr, mas tem hora que você tem que sentar na relva. Jesus estava dizendo: hoje não são vocês que vão até a padaria. Hoje é a padaria que vai vir até vocês. Quem crê que a providência de Deus está chegando na palma da tua mão? Primeiro passo para viver um período de multiplicação: tenha calma. Pastor, mas o lugar é deserto. Calma. Mas a hora está avançada. Calma. Mas eu não tenho recurso suficiente. Calma. Aqui tem 3 problemas. Quantos problemas? Quantos problemas? Lugar, tempo e dinheiro. Vamos lá, diga: lugar, tempo e dinheiro. E por que eu tenho que ficar calmo? Porque antes que houvesse lugar, Deus já existia. Então Deus não está preso ao lugar. Antes que houvesse o tempo, Deus já existia. Então Deus não está preso ao tempo. E antes que houvessem recursos, Deus já existia. Então Deus não está preso a recursos materiais. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Você pode não ter a provisão, mas você tem o provedor. E o provedor é melhor do que a provisão. Diz para o seu vizinho: calma. Tem providência chegando na sua casa. Segundo motivo, segundo passo para viver uma multiplicação. Jesus diz: manda o povo sentar na relva de 100 em 100 e de 50 em 50. Queres viver uma multiplicação na sua vida? Seja organizado. Deus é um Deus de ordem. Deus não opera onde há bagunça. A multiplicação, quem faz é Deus. Mas a distribuição, quem faz é você. Então seja organizado. Não tem bênção de Deus que consiga suprir a vida de alguém desorganizado. Lembra quando Jesus ressuscitou? A Bíblia diz que Maria Madalena chegou com Pedro e João e disse: o mestre está vivo. Pedro e João correram para a sepultura. E quando entraram no túmulo, a Bíblia diz que o lenço estava jogado, é isso? Amassado, é isso? Amarrotado, é isso? Não, o lenço estava
dobrado, porque Jesus é um Deus organizado. Talvez eu estou pregando para alguém cuja vida está uma bagunça, mas hoje Deus vai colocar ordem na sua bagunça, porque Deus opera onde há ordem. Jesus faz a multiplicação, mas é você quem fará a distribuição. Então se organize, aprenda a administrar a bênção que Deus te dá. Terceiro passo para quem quer viver uma multiplicação na sua vida. Primeiro, tenha calma, senta na relva. Segundo, seja organizado, 100, 50, 50. Terceiro, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, e a Bíblia diz que ele ergue aos céus, e a Bíblia diz que ele dá graças. Aqui está o segundo segredo da multiplicação. Queres viver uma multiplicação na sua vida? Seja agradecido. Seja agradecida. Porém, a nossa tendência, quando aquilo que nós temos não é suficiente, é murmurar, é reclamar. Mas Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos, diante de 5.000 homens, ergue aos céus e agradece. Quer viver uma multiplicação na sua vida? Seja grato a Deus pelo que você tem. Quer um salário melhor? Seja grato a Deus pelo salário que tem. Quer um emprego melhor? Dê glória a Deus pelo emprego que tem. A gratidão gera multiplicação. A gratidão desbloqueia uma vida abundante em Deus. A gratidão torna aquilo que nós temos em mais do que suficiente. Vai dar e ainda vai sobrar. A gratidão tem o poder de transformar uma simples refeição em um banquete de provisão. A gratidão abre a porta da multiplicação. Escolhe 2 crentes pentecostais do seu lado e diga: agradece que cresce, agradece que cresce, agradece que cresce. Porém, a nossa tendência é desmerecer aquilo que a gente não tem. É desmerecer aquilo que a gente tem, aliás, em detrimento ao que a gente não tem. O que Eliseu perguntou para a viúva? O que é que você tem? Resposta: a tua serva não tem. Eliseu não perguntou o que ela não tinha. Eliseu perguntou o que ela tinha. Mas num primeiro momento, ela foca naquilo que ela não tem. Tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Os credores levaram muito, mas não levaram tudo. Eu ainda tenho uma botija de azeite. Deus é especialista em usar aquilo que sobra. Lembra de Bartimeu? Bartimeu não tinha olhos. Bartimeu não tinha o quê? Olhos. Mas Bartimeu tinha ouvido. Ele ouviu Jesus passar. Bartimeu não tinha olhos, mas
Mas Bartimeu tinha boca. Ele abriu a boca e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não tinha olhos, mas ele tinha pernas. Ele deu um salto e foi correndo ter com Jesus e voltou vendo. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: use o que você tem para recuperar o que você perdeu. Valorize o que você tem. Não tem olhos, mas tem ouvidos, então ouça. Não tem olhos, mas tem boca, então clame. Não tem olhos, mas tem pernas, então dê um salto e caminhe em direção à restituição. Use o que você tem. Valorize o que você tem. Seja grato a Deus por aquilo que você tem. Jesus levanta os 5 pães, os 2 peixinhos e agradece. Depois que Jesus baixa o cesto, Jesus começou a partir os 5 pães e os 2 peixinhos. E aqui está o 4º passo para quem quer viver uma multiplicação. Qual? Aprenda a partir o que você tem, ainda que seja pouco. Você acha que a multiplicação aconteceu quando Jesus orou? Não. Quando Jesus orou, ainda tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus deu graças, a gratidão abriu a porta da multiplicação. Mas não foi enquanto ele agradecia que a multiplicação aconteceu. Quando Jesus abaixa o cesto, ainda havia ali 5 pães e 2 peixinhos. Quando foi então que a multiplicação aconteceu? Simples. A multiplicação começou a acontecer quando Jesus começou a partir. Para cada pedaço de pão que saía, era outro pedaço que aparecia. Para cada pedaço de peixe que saía, era outro pedaço de peixe que aparecia. A multiplicação acontece quando a gente aprende a partir. Eu profetizo esta noite que para cada pedaço de pão que sai da tua mão, é outro pedaço que Deus vai acrescentar. Para cada pedaço de peixe que sai da tua vida, é outro pedaço de peixe que Deus vai acrescentar. Queres viver uma multiplicação? Aprenda a partir o que você tem, ainda que seja pouco. A multiplicação acontece, olha para cá, debaixo das mãos de Jesus. Porque tudo aquilo que está debaixo da mão de Jesus é multiplicado. Para cada pedaço de pão que saía, era outro pedaço que aparecia. Deus acrescentava. Cada pedaço que saía, outro aparecia. Ei, não espere ter muito para depois partir. Porque quem espera ter muito para depois partir, não vai ter muito nunca. Porque no momento em que você aprende a partir, que o milagre da multiplicação acontece. E o texto diz que Jesus dava aos seus discípulos, e os seus discípulos a multidão. Olha que coisa linda. Jesus dava aos discípulos, e os discípulos a multidão. E para a multidão, os discípulos poderiam dizer como Paulo: o que recebi do Senhor é o que também vos entreguei.
Porque o obreiro não sobe no púlpito para dar para a multidão o que recebeu na internet. Obreiro, dispenseiro de Deus, que sacia a fome do povo, não sobe no púlpito, não pega o microfone para servir para o povo comida requentada. Obreiro que é obreiro, assume o púlpito com pão que recebeu direto das mãos do Senhor Jesus. Ainda que seja 5 pães e 2 peixinhos, mas se veio da mão dele, se veio do quarto da oração, se veio da meditação da palavra, vai ser suficiente para alimentar a multidão, porque o povo não quer comer comida requentada, misto quente, o povo quer comer pão cozido na brasa do fogo do Espírito Santo, na lenha da oração. Jesus dava aos discípulos, os discípulos davam à multidão, e o texto diz que todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque a providência de Deus será maior do que a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual a necessidade daquele campo de trabalho, daquela congregação, daquele projeto que Deus te deu. Mas uma coisa eu sei esta noite: está chegando uma providência aí. Está chegando uma provisão para o seu ministério. Está chegando uma provisão para a sua família, missionário, missionária. Assim diz o Senhor na minha boca, que vai dar e ainda vai sobrar. Vai dar e ainda vai sobrar. Diga para alguém do seu lado, se você quiser e puder, sem forçar nada, diga: a providência divina será maior do que a sua necessidade. Vai dar e ainda vai sobrar. Quem crê, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Sobrou quantos cestos cheios? 12. A pergunta que não quer calar é essa: para quem Jesus deu os 12 cestos cheios? Será que foi para o menino? Provavelmente não. Por que não? Primeiro, o menino não deu os 5 pães e os 2 peixinhos. O menino vendeu. Ainda hoje é comum na Palestina meninos que saem a vender pães de cevada e peixes. Ele estava ali, não com o seu lanchinho, até porque 5 pão de cevada é pão, meu filho. Ele estava ali vendendo pães, vendendo peixes. Assim como hoje em dia, onde tem um grande agrupamento de pessoas, sempre tem alguém ali com um carrinho de pipoca, um carrinho de cachorro quente. Naquele tempo, era McFisher. Pão e peixe. O contexto em que o menino aparece é o contexto em que os discípulos estão discutindo aonde comprar pão. Aí alguém diz: tem um menino aí. Segundo lugar, o menino não conseguiria levar para casa os 12 cestos, a não ser que ele tivesse 12 braços. Pastor, então para que
quem foram os 12 cestos cheios? Lá vai. De quem eram os 12 cestos? Muito provavelmente, aqueles cestos pertenciam aos discípulos. Por quê? Porque todo judeu, quando saía ao campo, ao deserto, tinha um costume de levar uma bolsa, um cestinho, com alimento para a viagem. O problema é que os cestos dos discípulos estavam vazios. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não temos. Nossos cestos estão vazios. Mas agora Jesus vai pegar os 12 cestos cheios e vai dar um para cada um. Como quem diz, isso aqui é para vocês nunca mais dizer não temos. Não entendi, pastor? Recebe agora. Jesus pegou dos discípulos os cestos vazios e os devolveu cheios. Porque com Jesus é assim. Você chega com o cesto vazio, mas volta para casa com o cesto cheio. Quem crê que Deus vai encher os seus cestos aqui esta noite? Quem entrou aqui com o cesto vazio, vai sair daqui com o cesto cheio. Deus vai encher o teu cesto. Deus vai encher o teu cesto. Deus não vai te deixar de cesto vazio. Eles chegaram com o cesto vazio, mas saíram com o cesto cheio. 3 meses depois. Quantos meses? Agora não é deserto de Betsaida, é deserto de Decápolis. Agora não é primavera, agora é verão. Agora a multidão não é de judeus, agora a multidão é de gentios. Agora não tem 5.000 homens, agora tem 4.000 homens, 1.000 a menos. Agora Jesus não prega um dia, agora Jesus prega 3 dias. Agora não é os discípulos que interpelam Jesus, é Jesus que chama os discípulos e diz: este povo está comigo há 3 dias e não tem sequer o que comer, e eu não posso despedi-los vazios, porque Jesus nunca despede ninguém vazio. Mas o texto diz que Jesus disse isto somente para prová-los, porque ele já sabia o que iria fazer. Ei, nos desertos da vida, Deus sempre sabe o que vai fazer. Os discípulos foram reprovados, pois a Bíblia diz que eles olham para Jesus e dizem: mestre, e agora? Quem nos fartará de pão nesse deserto? Jesus não responde. Jesus os reprova em sua mente. Parece que já haviam se esquecido do que Jesus tinha feito apenas 3 meses atrás. Ou no mínimo, não esperavam que Jesus fosse repetir o mesmo milagre 2 vezes. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: sabe aquele milagre que Ele fez na sua vida, que Ele fez no seu ministério, e você achou que um desse nunca mais se repetiria? Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou fazer de novo. Eu vou repetir o milagre. Eu fiz uma vez, faço outra vez, e faço tantas quantas vezes eu quiser, porque eu sou Deus e não conheço o impossível. Diz o Senhor para alguém aqui esta noite.
Jesus olha para os discípulos, pastor Hélio, e diz algo extraordinário, pastor Elmir: quantos pães tendes? A resposta é mais extraordinária ainda: nós temos 7. Lembra da primeira? Na primeira, eles não tinham nada. Quem tinha era o menino. Mas agora, eles têm mais do que o menino: 7 pães e alguns peixinhos. Eu não sei o que hoje você não tem, mas o espírito de profecia está tomando a minha boca nesta noite para dizer: daqui 3 meses você vai ter. Vou repetir para ver se você aumenta o volume do seu glória. Eu não sei o que você não tem hoje, mas assim diz o espírito da profecia na minha boca: conte 3 meses, e quem não tinha vai passar a ter. Administraram bem os cestos cheios que receberam, ao ponto de 3 meses depois: quantos pães tendes? 7 pães. Agora não é 2, é alguns peixinhos. Você pode não ter recurso hoje, mas assim diz o Senhor na minha boca: já virei profeta, daqui 3 meses o recurso vai chegar. 3 meses depois, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Você conhece a história, os princípios são os mesmos: ergue aos céus, agradece, parte, distribui. Só que tem um detalhe: Jesus olha para os discípulos e diz: manda o povo sentar. Só que tem um outro detalhe: qual? Agora não é primavera, agora é verão. Agora não é deserto parcial, agora é deserto total. Sabe o que isso significa? Agora não tem mais relva verde. E a Bíblia diz: e disse Jesus: manda o povo sentar no chão. Porque sentar na relva é fácil. Eu quero ver sentar no chão. Sentar na relva fala de calma. Sentar no chão, pastor Rael, fala de humildade. Aí Deus está dizendo para alguém esta noite: quer multiplicação? Aprende a sentar no chão. Deus não tem compromisso com soberbos. Deus não tem compromisso com orgulhosos. A palavra humildade significa nível do chão. Humildade é saber que a gente veio do chão e é para o chão que a gente vai voltar. Dá um toque no seu vizinho e diga assim: tem humildade para sentar no chão? Ou seu negócio são as primeiras cadeiras? Ou o dia que o púlpito está lotado você vai embora? Ou o dia que você não tem oportunidade, o culto para você não prestou para nada? Quer ser grande? Aprende a sentar no chão. Sentar no chão fala de humildade. A pior coisa que tem é um rico soberbo, é um rico orgulhoso. Aí Deus está dizendo: eu vou te abençoar,
eu vou te multiplicar, eu vou te engrandecer, eu vou te levantar, mas antes eu vou provar a sua humildade, para ver se você tem humildade para sentar no chão. Pode pregar bem, pode profetizar, pode revelar RG, CPF, chassi do carro, se é que isso existe. Pode arrancar câncer com a mão, pode fazer braço crescer, perna esticar. Se não for humilde, não é homem de Deus. Tem que aprender a sentar no chão. Você já sentou no chão alguma vez na tua vida? Você sabe o que é sentar no chão? Você já foi humilhado? Você já foi humilhada? Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: hoje você senta no chão, amanhã eu te coloco nos grandes púlpitos desta nação. Hoje você senta no chão, amanhã te coloco na mesa dos grandes. Quantos estão me entendendo essa palavra? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Manda o povo sentar no chão. Quer multiplicação? Quinto, tenha humildade. Senta no chão. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Prepara para dar o maior glória a Deus que você puder. Por quê? E ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços de pão. Neremara achou, eu estou sentindo uma graça de Deus. Na primeira sobrou quantos cestos? E na segunda? Na primeira e na segunda, qual sobrou mais? E se eu te falar que foi na segunda? Pastor, o senhor está ruim de matemática. Na primeira sobrou 12 cestos, na segunda sobrou só 7. 12 é mais que 7. Então na primeira sobrou mais, foi na segunda. O milagre é gradativo. Me prove então, lá vai. Quando a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios, a palavra cesto ali é copinos, quer dizer cesto pequeno. Cestinho. Mas quando a Bíblia diz que sobraram 7 cestos cheios, a palavra cesto ali é espúris, cesto grande. E essa palavra espúris aparece em Atos 9:25. Quando diz que Paulo desceu muralha abaixo dentro de um cesto. Ei, esses 7 cestos aqui, eles são tão grandes que cabia um homem dentro. Aí Deus me trouxe uma palavra profética para liberar, mas é só para quem crê. A tua bênção vai ser tão grande que eu não sei se é você que vai levar ela ou se é ela que vai levar você. Ei. Então os 12 cestos da primeira eram 12 cestos pequenos. Os 7 cestos da segunda eram 7 cestos. Se na primeira sobrou 12 pequeno, por que na segunda também não sobrou 7 grande? Simples. Quando o cesto é pequeno, pode sobrar 12. Mas quando o cesto é grande, não pode sobrar 12. Tem que ser só 7. Por quê? Porque quando o cesto é pequeno, dá para carregar sozinho. Mas quando o cesto é grande, tem que compartilhar com o companheiro. E a Bíblia diz que eram 12 discípulos.
Mas além dos 12, tinha mais 2 que nunca desgrudava deles. Atos 1, Matias e José. José e Matias. 12 mais 2, 14. Metade de 14, 7. Sobrou 7 para cada 2, levar um sexto. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a bênção de Deus no seu ministério vai ser tão grande que não vai dar para carregar sozinho, vai ter que compartilhar. Mexe com o obreiro do lado e diga: me ajuda a carregar meu cesto, me ajuda a carregar meu cesto, me ajuda a carregar meu cesto. Quem crê que a bênção vai ser tão grande que vai ter que dividir, vai ter que compartilhar. Mas sabe o que é tremendo? Sabe o que é extraordinário? As esposas vão gostar agora. Por quê? Eu tenho para mim, pastor Mir, que as mulheres vão entender essa palavra aqui agora primeiro. Por quê? Na primeira, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Mas na segunda, diz que só sobrou 7 cestos cheios de pão. Não sobrou peixe. Por que na primeira sobrou pão e peixe e na segunda só sobrou pão, não sobrou peixe? Simples. Porque na primeira o cesto era pequeno, na segunda o cesto é grande. E daí? E daí que na primeira sobrou peixe, mas não sobrou tanto, que o cesto era pé. Mas na segunda o cesto é tão grande que não pode sobrar peixe. Porque peixe é igual visita. Passou de 3 dias, cheira mal. Peixe não pode sobrar muito. Por quê? Porque se sobrar, estraga. E a bênção de Deus não estraga. A bênção de Deus não tem prazo de validade. Agora eu quero ver as mulheres comigo agora. Agora pão pode sobrar à vontade. Por quê? Porque pão não estraga. Pastor estraga. Estraga não. Pastor, lá em casa pão estraga. Porque tu não é uma boa dona de casa. Que se ela for boa dona de casa, o pão não estraga. Me prova que pão não estraga. Lá vai. Você vai na padaria, compra um saco de 10 pães. Ele vem quentinho, vem pelando a mão. Chega em casa, você corta, passa manteiga, derrete na hora. Você come o pão, é uma delícia. No outro dia você volta no mesmo saco de pão, ele está um pouquinho mais murcho. Não tem problema. Você corta ele, passa manteiga, come, é uma maravilha. No terceiro dia vai no mesmo saco de pão, ele já está um pouco mais murchinho, quase duro. Você corta ele, passa manteiga, esfrega na frigideira, come, é uma maravilha. No outro dia ele está tão duro que você não consegue mais pôr na frigideira, mas você corta ele, passa manteiga, coloca orégano, vai no forno e faz torrada. No outro dia ele está tão duro que nem para torrada presta. Não tem problema, você põe no liquidificador, você bate ele e faz farinha de rosca. Porque pão não estraga. Pão não estraga. Pão não estraga. Levante a mão. Assim diz o Senhor na minha boca: a providência de Deus na sua vida não tem prazo de validade. Eu estou te dando uma bênção tão grande que vai dar para hoje, vai dar para amanhã, vai dar para o mês, vai durar o ano inteiro. Vai comer você, vai comer seus filhos, vai comer seus netos, vai comer seus bisnetos. O milagre de Deus não vai estragar.
Diga para 3 pessoas pela última vez: o milagre de Deus não estraga. Vai, diga: o milagre de Deus não estraga. Seu ministério não tem prazo de validade. A sua chamada não tem prazo de validade. A promessa que eu te fiz não tem prazo de validade. Fica de pé. Logo a seguir, cheguei no pão. Cheguei no pão. Logo a seguir, imediatamente, rapidamente, entraram no barco e passaram para o outro lado. Redobre a atenção. No meio da viagem, deu fome. João, estou com fome. Pedro, também estou. Tiago disse: fica tranquilo, sobrou muito pão. Filipe disse: ih, tu não sabe. O que, André? Esquecemos de trazer pães. Já viu o homem com fome? Procuraram. E a Bíblia diz, e nós lemos, que dentro do barco acharam um pão. Colocaram o pão na mesa. João olhou para o pão. Pedro olhou para o pão. Tiago deu uma olhadinha assim para o pão. Um olhava para o outro, olhava para o pão. E o clima foi esquentando. Tem 12 homens com fome, mas só tem um pão. Jesus percebeu o clima meio tenso. Se aproximou deles. O que está acontecendo? É que não temos pão. E daí? E daí que só tem um? E daí? E daí que nós estamos com fome? E daí? E daí que nós somos 12? E daí? E daí que só tem um? E daí? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para 5.000? E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Aí Jesus termina: não compreendeis ainda? Pergunta de novo para ele, pergunta: não compreendeu ainda? Jesus está dizendo: não importa quantos pães você tem, o mesmo que multiplica 5 é o mesmo que multiplica 7. E o mesmo que multiplica 7 é o mesmo que multiplica um pão. Eu estou pregando para quem tem 7. Eu estou pregando para quem tem 5. Mas eu estou pregando também para quem tem um pão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não importa quantos pães você tem, o importante é que você tem, e eu vou multiplicar o que você tem. Pastor, eu tenho 7. Jesus vai multiplicar. Pastor, eu tenho 5. Jesus vai multiplicar. Pastor, eu só tenho 1. Jesus vai multiplicar. Lá vai agora. Pastor, e eu que não tenho nenhum, o meu Deus multiplica até o nenhum. Vou dizer de novo. O meu Deus multiplica 7, multiplica 5,
multiplica 1 e o meu Deus multiplica até o 0. Quanto que é 0 mais 0? 0 vezes 0, somado com 0, multiplicado com 0. Porque 0 não dá para multiplicar, mas o teu Deus multiplica até o 0. Me prova que Deus multiplica até o nenhum. Eu provo. Isaías capítulo 40, versículo 28. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum. Levante a mão porque eu estou profetizando. Quem tem 7, Jesus vai multiplicar. Quem tem 5, Jesus vai multiplicar. Quem tem 1, Jesus vai multiplicar. E quem não tem nada vai sair daqui com o cesto cheio, 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 cheio. Abrace alguém do teu lado e pergunta: quantos pães você tem?